que honestamente queimou muito no meu coração enquanto eu estava estudando, enquanto eu estava meditando. E eu creio, irmãos, claramente naquilo que eu quero compartilhar com você hoje. Pastor, por quê? Nós estamos muito acostumados a falar a respeito da travessia do deserto. Os irmãos que estão comigo sabem a respeito dessa pregação e desse processo. Eu saí do Egito, eu era escravo de Faraó no Egito, escravo do mundo. Aí eu nasci de novo, as águas do mar representam o batismo. E tem muitas pessoas que morrem no deserto. O deserto é o tempo onde eu aprendo a deixar de viver a vida da alma para andar no espírito. Por isso que eu passo pelo Jordão. Jordão significa aquele que desce. E eu entro em Canaã. Canaã é a terra da promessa. Canaã é aquela vida no espírito. Então, eu sempre preguei e ensinei a respeito disso. O Senhor quer te levar para Canaã. Só que quando nós chegamos em Canaã, eu preciso entender, Canaã ainda não é o céu. Por que não, pastor? Porque ainda tem gigante, ainda tem batalha, ainda tem questões a serem conquistadas. Então hoje eu quero falar com você a respeito da conquista de Canaã. Que o Senhor tem algo ainda para liberar sobre nós, que faz parte da nossa herança, faz parte do propósito dele, faz parte desse processo. Nós já estamos no lugar certo. E agora nós precisamos nos apropriar daquilo que ele tem para nós. Amém? Cutuca seu irmão aí, fala para o seu irmão, ainda tem algo a ser conquistado. Abre para mim o livro de Josué, capítulo 13, verso 1. Eu quero ler com você, para nós meditarmos e nós avançarmos sobre esse caminho. Josué, capítulo 13, verso 1, JS 13, 1. Diz assim: Era Josué, porém, já idoso, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velhos em dias, e ainda há muitíssima terra para se possuir. Levanta a sua mão, fala assim: ainda há muitíssima terra para eu possuir. Sabe, irmãos, isso aqui tem que estar no nosso coração. Às vezes, a gente chega naquele ponto, eu sou dizimista, eu lidero uma célula, eu estou envolvido, eu vou no culto, tá bom, estou satisfeito, já fiz tudo que precisava ser feito. Às vezes a gente tem a impressão de que a gente chegou no máximo. Sabe, eu creio que nós temos que ter no coração, sempre há algo ainda a ser conquistado. Sempre há algo que o Senhor deixou para que eu possa avançar. O Senhor já me deu muita coisa. O Senhor já fez muito na minha vida. Mas há algo ainda para que eu possa avançar. Pode colocar aquela musiquinha de fundo, meu filho. Está muito silêncio hoje. Então nós não devemos nos acomodar com aquilo que nós já experimentamos. Pastor, eu já oro em línguas. Eu já opero nos dons. Eu já oro com um enfermo, sabe? O Senhor quer te levar a um nível maior. Pastor, já tem um salário bom. O Senhor quer te levar a desfrutar de mais prosperidade. Sabe, sempre tem algo a mais. Vou falar para vocês algo pessoal, que nem que a Jéssica estivesse aqui, mas ela tá. A Jéssica, ultimamente, tem recebido um treinamento a respeito de palavra. Vocês observaram ela compartilhando as palavras lá? E aí eu comecei a ouvir as palavras dela. Tampa o ouvido aí. Aí eu choro, ouvindo ela pregar. Aí eu parei e pensei e falei, gente, se eu não ficar esperto, eu vou ficar para trás. Por quê? Porque a gente acha que a gente já está num nível bom, já está suficiente, já estou bacana. Aí Deus vem de uma maneira simples e mostra, você pode ir além do que você já está. Eu comecei a ouvir, comecei a estudar, eu comecei a meditar. Eu falei, meu Deus, eu tenho tanto ainda para conquistar e para aprender. Pastor, por quê? Porque Deus sempre quer te levar um degrau além. Sua célula está grande, está boa, está cheia. Amém. Agora eu vou trabalhar, vou trazer os irmãos para o culto. Vou trabalhar, vou batizar os irmãos.
vou treinar os líderes, vou multiplicar a célula. Eu estou trabalhando com sei lá quantas crianças, o Senhor vai nos dar líderes para essas crianças. O Senhor sempre tem um degrau a mais. E eu quero compartilhar isso com você. Por quê? Porque Josué aqui, ele já estava muito velho, ele já tinha conquistado muita coisa, ele já tinha tido muita experiência com Deus, mas Deus falou para ele, eu vou te levar ainda a conquistar mais. E sabe, Josué, ele conquista muita coisa, mas Josué transfere um legado. Josué transfere uma unção. Josué tinha uma filha, e a promessa para ele era tão grande que Deus restaura ele. Deus faz grandes coisas. Abre para mim Josué 14:11. E nós vamos ver a partir agora de Caleb. Irmãos, Caleb era o parceiro do Josué. E olha o que Caleb fala. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate. Quando para sair a ele, como para voltar. Por quê? Porque eu estou velho, o Senhor me renova. Eu estou velho, o Senhor me dá sonhos. A Bíblia ela fala que os vossos jovens terão visões. Por quê? Porque jovem só enxerga um pedacinho na frente do nariz. Amanhã, o fim de semana, a praia, as férias. E o velho ele só reclama. Você falar de sonho para velho, você fala, nossa, eu estou sonhando que eu vou conquistar tal coisa. O velho fala para você assim, fala, não, eu já passei por isso, eu sei como é que é. Não é assim não. Mas sabe, o velho, quando ele está diante de Deus, Deus renova a força e renova a visão. E agora o Senhor fala o seguinte para ele, você tem força, você tem visão. Caleb ficou 40 anos no deserto. Ele saiu do Egito, jovem, ficou 40 anos no deserto. Jovem não, ele já tinha 40, né? Ele passa pelo deserto. E ele tem filhos no deserto. E a filha de Caleb se chamava Axa. Axa no original quer dizer tornozeleira. Tornozeleira, na verdade, está relacionada ao tornozelo, aos pés. E a palavra tornozeleira na Bíblia está relacionada à possessão. Quando eu piso, eu possuo. A palavra fala, onde eu pisar a planta dos vossos pés, eu te dou por herança. Então Caleb, ele libera a palavra. Quem conquistar a terra de Kiriat Safer, eu vou dar Axa como esposa. Então Otiniel, que era seu sobrinho, filho de seu irmão, ele se dispõe para conquistar essa terra. Otiniel significa o leão de Deus. Pastor, o que é Kiriat Safer? Kiriat Safer é o livro escrito. Então a palavra é clara. Aquele que conquistar Kiriat Safer, aquele que pegar o livro, ele vai receber a herança. Ele vai tomar posse da herança. E quem se dispõe a isso? Otiniel, que é o leão de Deus. Para mim Josué capítulo 15, no verso 16. Eu quero te lembrar que eu só estou na introdução da palavra. Eu quero te levar a sonhar um degrau a mais. Diz assim, disse Caleb, a quem derrotar Kiriat Safer e a tomar darei a minha filha Axa por mulher. Tomou, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, este lhe deu a sua filha Axa por mulher. Esta, quando se foi Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Vou parar por aqui. Porque antes de entrar na parte do campo, que é a terra que o Senhor quer te levar, eu quero te levar a entender o que Deus está fazendo através do significado desses nomes. Sabe, Kiriat Safer são os oráculos de Deus, é a palavra escrita. Mas sabe, quando ele conquista a terra, aquela terra agora, ela para de ser a palavra escrita, ela passa a ser a palavra revelada. Ela passa a ser os oráculos de Deus. Olha para mim aqui. Primeiro, a palavra escrita. O que é a palavra escrita? Você vem, você ouve, você lê a Bíblia, você lê ali a palavra, você lê um livro. Tudo isso é palavra escrita. Mas daqui a pouco essa palavra, ela queima no seu coração. Ela se aquece. Ela já
vida, ela gera poder, ela gera transformação. Então, quando eu conquisto a palavra escrita, essa palavra gera vida. Kyriat Sefer é a palavra escrita, mas quando eu recebo ela, agora ela muda e ela se torna a palavra viva no meu coração. Você não pode ter a palavra viva antes de ter a palavra escrita. Por isso que nós vamos para a célula, compartilhamos. Por isso que eu prego todo dia de manhã para você ouvir. Mas agora nós chegamos aonde eu quero começar a minha palavra. E olha o que fala. Quando se foi, Otiniel insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ele apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou: que desejas? Pode passar. Respondeu ela: dá-me um presente. Deste-me terra seca. Dá-me também fonte de águas. Peraí. Deus já me deu terra. Deus já me deu grandes coisas. Deus já me deu revelação da palavra. Já falou comigo. Eu não vou pedir mais. Muitas vezes esse é o nosso coração. Eu não vou pedir mais. Eu não vou abusar da vontade de Deus. Irmãos, aprenda. O que honra a Deus são os grandes pedidos. Pastor, eu posso pedir pouco? Pode. Mas honra a Deus é quando eu peço grande. Ela pediu o quê? Terra com água. Por quê? Porque ela tinha terra seca. A terra dela era uma terra preciosa. Tinha muita riqueza, mas não tinha água. Ela sabia. A terra dela aponta para a palavra. Tinha vida na palavra, mas não tinha água. A água na Bíblia aponta para o Espírito. A unção de Deus. Então preste atenção. Eu recebi a palavra. Eu estou cheio da palavra. Quero ser cheio do Espírito. Esse microfone toda vez está dando essas bobeiras. Agora eu quero ser cheio do Espírito. O que você tem pedido para Deus? Cutuca seu vizinho e fala: você está pedindo muito para Deus? Você tem tido ousadia em pedir para Deus? Ah, pastor. Vou contar da Jéssica mais uma vez. Ela quer esse negócio de pregar essas palavras agora. Aí ela falou para mim: olha, eu tenho que estudar muito, eu estou estudando muito, eu preciso que você arrume alguém para me ajudar. Eu falei: uai, mas já sobrou para mim. Falou: não, mas eu preciso. E ela argumentou. Eu falei: amém, né? Que Deus nos abençoe. Mas eu pedi para Deus, falei: Senhor, é o Senhor quem prepara a pessoa e o recurso. Se o Senhor quer abençoar ela, então o Senhor me abençoa. O Senhor me dá a condição de cuidar dela. Por quê, pastor? Porque às vezes a gente fica intimidado em pedir as coisas para Deus. O que você quer pedir? Pede para o Senhor. Quando você pede, você honra ao Senhor. Mas eu quero continuar. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Ele não deu uma fonte de água para ela. Ele não deu um pouquinho de água para ela. Ele lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Pastor, o que são as fontes superiores? Sabe? A água aponta para o Espírito. Fonte superior é o Espírito sobre mim. Que é isso, pastor? Sabe aquela capacitação que você tem para ministrar o louvor? Aquela capacitação que você tem para fazer algo? Para pregar? Para falar? Para cozinhar? É a unção de Deus que te capacita. Então, a unção superior é a unção do Espírito que vem sobre mim para eu cumprir um propósito. A Bíblia fala de Sansão. A unção vinha sobre Sansão e ele recebia uma força sobrenatural. Quebrava tudo que tinha na frente. Porque a unção vinha sobre. Deus ungiu Bezalel. Bezalel era um artífice, um artesão. Deus ungiu ele para que ele pudesse fazer algo. As águas de cima são as águas que me capacitam. Ah, pastor, eu não dou conta de fazer, de liderar. Exatamente, pede para o Senhor. Ele vai te dar
as águas de cima. Mas as águas de baixo fala das águas interiores. Fala do Espírito de Deus residente em nós. Eu tinha terra seca. Eu sabia muito. Tem muita gente que sabe muito. Lê a Bíblia e sabe mais do que nós. Mas não tem as águas. Não está fluindo. Sabe só aos olhos naturais. Mas quando nós pedimos, o Senhor nos dá as águas de cima e as águas de baixo. Eu quero te lembrar, você tem o Espírito residente. O Espírito habita em nós. Nós somos cheios da presença. Nós somos cheios da vida de Deus. Então, o que ela recebe? As duas fontes das águas. Que faz ela prosperar. Que faz ela ter abundância. Mas sabe, ainda tem mais para ser conquistado. Ainda tem mais para ser conquistado. Irmãos, nas últimas semanas eu tenho falado sobre maturidade, sobre se posicionar sobre quem eu sou, andar no Espírito, filho que entende a justiça. Mas sabe, seja cheio do Espírito. O Espírito vai te direcionar, vai te fazer lembrar, eu sou justo, eu sou filho, eu sou amado. Vai te fazer lembrar, é aqui que eu vou, é aqui que eu não vou. Essa é a decisão, essa não é. O Senhor vai direcionar você. Vai tirar a sua vergonha, vai tirar a sua timidez, vai te colocar diante da situação para você proclamar a verdade do céu. Volta para mim, Josué 13:1. Quero ler esse texto de novo. Era Josué de idoso, entrando em dias, disse-lhe o Senhor, já estás velho, entrando em dias, e ainda há muitíssima terra para possuir. Esta é a terra ainda não conquistada. Todas as regiões dos filisteus, toda a terra de Gessur, desde Sior, que está defronte do Egito, até o limite de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, e de Gaza, e de Asdod, e de Asquelon, e de Gate, e de Ecrom. Ao tanto de terra para possuir. Pastor, você vai falar de cada um? Ou não? Nem sei tudo ainda, vou descobrir, vou te contar. Mas olha o tanto de coisa. Eu quero falar de algumas áreas da nossa vida que nós precisamos nos apropriar. Algumas coisas na nossa vida que nós precisamos falar, eu não abro mão disso aqui. Eu não abro mão de viver tudo que Deus tem para mim. E aqui eu não estou falando para crente imaturo. Eu estou falando para crente que saiu do Egito, que passou o deserto, que passou o Jordão, que derrubou Jericó e agora está conquistando aquilo que Deus tem para ele. Porque você pode viver a vida toda sem desfrutar daquilo que é seu por direito. E achar que está tudo bem. As guerras, irmãos, naquele tempo se falava de possessão de terra. No nosso tempo se fala de autoridade espiritual. Efésios capítulo 1, verso 3. Efésios 1, 3 diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 6, 12 diz assim: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. Por quê? Porque as regiões celestiais são os lugares da bênção, mas as regiões celestiais são os lugares onde habitam principados e potestades para resistir à bênção nas nossas vidas. Então eu quero falar a respeito desse povo, desses inimigos. Por quê? Porque eu sou cheio do Espírito. O Espírito está sobre mim e em mim para que eu possa tomar posse da herança, para que eu possa me apropriar. E o primeiro inimigo, que está em Josué 13, 2, é os filisteus. Pastor, quem são os filisteus? A palavra filisteus é aquele que chafurda, aquele que rola no pó. Sabe o que é o pó?
A palavra fala que quem pecava ficava tão constrangido, tão mal, que ele pegava o pó, pegava a cinza, passava na cabeça. Então, filisteu, ele te lembra a sua condenação, a sua incapacidade, a sua fraqueza. Preste atenção, tem muito terreno a ser conquistado, mas o diabo continua te dizendo, você não pode conquistar, você é fraco, você não vai. Por quê? Porque são as terras dos filisteus, a terra da condenação. Quantas vezes você deixou de receber algo de Deus por esperar? Eu pequei, estou esperando a consequência do pecado. Você está esperando o problema. Você não consegue orar porque você sente vergonha. Você não consegue falar com Deus porque você sente culpa. É a terra dos filisteus que você ainda não conquistou. Ai, pastor, eu já conquistei. Eu já passei desse estágio. Irmãos, já passei por isso tantas vezes. E aí vem algo tão pequeno e o diabo lança de novo a mesma acusação, a mesma culpa. Eu quero falar para você todos os dias, levanta as mãos e declara, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu rejeito toda culpa, todo peso, todo medo. E eu declaro, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Sabe, quando nós falamos disso, você tem que entender qual que é a arma do diabo. A Bíblia ela nos conta a história de Davi e de Golias. E a arma do diabo, ele não pode tocar. Fala para o seu irmão, o diabo não pode tocar. Não, fala com mais fé, parece que você está com medo. Fala para ele, o diabo não pode tocar não, criatura. Pastor, então por que eu passo por tanto perrengue? A sua batalha na mente. Golias afronta Davi. Ele fala contra Davi. E aonde que está o poder? O poder da vida e da morte está na língua, na palavra, naquilo que você fala. Então o diabo, sabendo disso, lança a acusação, lança a incapacidade, lança a culpa. E aí você mesmo começa a se auto-sabotar, falando da incapacidade, da culpa, da derrota, do medo. Golias começou a falar contra Israel. Não tem homem aí? Tem ninguém aí para se levantar contra mim? Davi se posiciona. E aqui tem uma chave espiritual. Davi significa amado de Deus. Davi se posiciona. E ele fala, quem é esse incircunciso? Incircunciso é fora da aliança. Quem é esse que está fora da aliança para se levantar contra o povo de Deus? Pastor, por quê? Porque quando eu entendo que eu sou amado, que eu faço parte da aliança, eu me posiciono. É uma terra para você conquistar. Medita no amor de Deus. Medita no quanto você foi amado. Medita no quanto você é precioso. Comece a declarar todos os dias, eu sou amado, eu rejeito toda culpa, todo peso, todo medo. O Senhor me ama. E aí você se posiciona. E quando Davi vai contra Golias, Golias fala, quem que você está achando que eu sou? Você está achando que eu sou um cachorro? Você vem contra mim com pedra e pau? O que ele estava dizendo? Que você tem na mão, não tem valor, não tem peso, não é nada. Ele fala, eu não estou indo contra você com pedra e pau. Eu estou indo no nome do Senhor. Se lembre, eu sou amado. E eu ando de acordo com a palavra de Deus. E ele vence. Por quê? Porque você vence o inimigo quando você entende o quanto que Deus te ama. Qual que é o segundo? Os jesuítas. E aqui a história muda. Por que muda, pastor? Porque os filisteus falam de aquele que chafurda. Os jesuítas, o significado é observadores orgulhosos. Agora eu não estou mais condenado, achando que eu sou bom. Eu tenho um rei na barriga. Tem, mas o poder é do rei, não é meu. Não sou eu que faço. Eu não mereço. Eu confio na obra de Cristo. Não é por causa de mim, é por causa dele. É ele que faz.
É Ele que move. Quando eu olho para mim e eu mereço, eu estou correndo um sério risco. Porque eu posso até estar bem hoje, mas amanhã eu vou pisar na bola. Eu vou ficar condenado. Pastor, então qual o final dessa história? Tire os olhos de você e olhe para Cristo. Quando você olha para Cristo, você conquista toda a herança. Quando você olha para Cristo, você se apropria de tudo que Deus tem para você. Eu falei para os irmãos, eu estou mantendo a minha fé. Quero me apropriar da minha saúde. Ficar mais bonitinho, né? Menos gordinho. E aí você fala, pastor, e aí? E aí, irmãos, que eu gosto demais de comer. Misericórdia. E o que você faz, pastor? Eu falei, eu oro. Eu falo para Deus, Senhor, me ajuda. Muda isso dentro de mim. Me dá alegria de fazer exercício. Irmãos, eu nunca gostei de fazer exercício. Quando aprendi a subir uns morros, eu vou e volto feliz. Não sou eu, é o Senhor que está movendo em mim. O dia que você me vê magrinho, não fui eu, foi Deus. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque é um exemplo simples para você entender. Você não pode, você não consegue tomar uma decisão e falar, eu vou fazer. Não, fala para Deus, Senhor, faz na minha vida. Eu não consigo. Senhor, faz. Eu quero economizar dinheiro, parar de usar cartão. Fala para Deus, Senhor, me dá sabedoria. Muda isso dentro de mim. Coloca Jesus no centro. Sai da história. É Ele que faz. Misericórdia desse relógio deve estar errado. Sabe, a lei, ela sempre foca em você. Mas a graça, ela sempre foca em Cristo. Se você quer ser mais humilde, medita nas águas de cima e nas águas de baixo. Pastor, como assim? As águas de cima é a unção que te capacita. Não é você que está fazendo, é a unção. As águas de baixo, você se lembrar, sou amado. Eu sou amado, eu descanso no Senhor. Eu quero falar só desses dois. Eu vou falar mais. Sabe, quando a gente olha, Josué 13:3, fala assim, desde Sior, que está de frente para o Egito. Sior é escuridão e Egito, problemas dobrados. O diabo sempre quer tirar o seu descanso. Sempre quer tirar a sua paz. Eu quero falar para você, o Senhor tem descanso para a sua vida. Aprenda que não é você, é Ele que faz a obra. Amém? Quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar. Irmãos, eu vou ser muito honesto, como eu já fui no início da palavra. Essa palavra queimou demais no meu coração. O Senhor ainda tem muita terra para nós conquistarmos. Eu estou muito feliz de ver as células crescendo, as células cheias, os líderes motivados, o Senhor movendo. Mas sabe, o Senhor quer te levar um degrau a mais. Sai da história, olha para Ele e pede. Senhor, eu quero ser cheio do seu Espírito, quero fluir nos dons, eu quero que a tua unção me capacite. Quando eu colocar as mãos, o Senhor vai fazer. Eu sou amado de Deus. Oh, meu irmão, não abre mão, que Deus tem o sobrenatural para a sua vida. Amém? Quero te convidar a orar sobre isso. Coloca uma música para nós orar, meu filho. Você é um cara bacana. Quero te convidar a fechar seus olhos. Antes de fechar seus olhos, eu vou te lembrar que eu te falei na hora do louvor. Nabucodonosor ficou 7 anos pastando, porque ele não reconheceu o Senhor. E hoje nós estamos aqui, nós queremos a herança. Nós reconhecemos o Senhor. Nós reconhecemos quem o Senhor é e engrandecemos o seu nome. E a unção de Deus está sobre nós. Oh Espírito Santo. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor, Pai, cada um desses irmãos. Nós estamos, Deus, aqui
e nós queremos nos apropriar da terra da promessa. As regiões celestiais nos conhecerão por causa da obra de Cristo. O seu nome será levado e levantado. Quero abençoar cada irmão. Eu quero declarar conquistas, novas conquistas. Eu quero declarar um tempo de avanço, de crescimento. Libera, Pai, um espírito de vida. Em nome de Jesus. Eu quero declarar que tudo aquilo que está travado, amarrado, é liberado. Tem vida, tem poder, tem unção sobre cada irmão. Em nome de Jesus. Declara essa canção. Espírito. Mexe com minha estrutura. Estou queimando o dia. Declara, eu sou amado. Eu rejeito toda culpa, todo peso. O amor do Senhor me fortalece, me renova, me enche. Estou pegando fogo, chama dos seus olhos. Balacara, balabaxara, cara, balabalabacara, balabalabaxeira, balabalas. Nos fortalece, Deus. Fala pro Senhor, Senhor, me fortalece. Eu não consigo. O Senhor faz. A tua unção me leva. Me enche do teu espírito. Libera águas sobre a tua igreja. Águas de cima e águas de baixo. A revelação da sua palavra, a unção do Senhor, o poder do Senhor nos leva ao sobrenatural. Eu ministro vida de Deus sobre cada irmão, em nome do Senhor Jesus. Coloca a sua mão na posição de receber. Senhor.